Muito boa noite, meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. 37 anos de Igreja Batista Metropolitana. Desses 37, eu tenho um grato privilégio diante do Senhor de estar aqui há 26 anos. E às vezes, pastor Wander, as pessoas me perguntam: pastor Abraão, por que a IBAN cresceu? Por que ela chegou nesse ponto? E eu tenho no meu coração uma convicção muito sólida de que isso não tem a ver comigo, com a minha pessoa, mas com um plano e um propósito de Deus pré-estabelecido aqui. É claro que eu faço parte desse plano. Deus me trouxe para este lugar de maneira muito especial e me colocou aqui. E eu me questiono o tempo todo, quando eu lembro que a igreja era uma capelinha e hoje ela é uma igreja que precisa realizar 4 cultos para dar conta do seu próprio público, e na minha cabeça fica assim: já chegou no fim? Já terminou? Era até aqui que a gente podia chegar, porque, puxa vida, se for comparar com outras igrejas, nós já avançamos bastante. Mas o Senhor tem dito o tempo todo: vocês não têm ideia de onde eu quero levar vocês. Eu quero levar vocês muito mais longe do que vocês podem imaginar. Deus é infinitamente poderoso para fazer muito além do que aquilo que nós pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. Então, se esta igreja tem prevalecido no decorrer desses anos todos, tem sido pela graça do Senhor, e a sua palavra tem sido a nossa fonte de sustentação, o nosso fundamento, o nosso alicerce, as colunas desta agência do Reino de Deus. E é justamente por causa da pregação fiel da palavra que nós estamos recebendo nesta ocasião, no aniversário de 37 anos da igreja, não só o Baruch e a sua equipe, trazendo esse momento tão especial de adoração, mas também o pastor Wander Ferreira. Eu não sei quantos dos irmãos conhecem o pastor Wander Ferreira, este grande homem de Deus. Grande de coração. Pastor Wander é pastor da Igreja Batista do Recreio dos Bandeirantes, no Rio de Janeiro. Tem alguém que é do Rio de Janeiro aqui? Levante a mão aí. Tem uns. Eu ia dizer carioca, mas o povo fica bravo, né? É carioca ou é fluminense? Carioca é na capital. E fluminense é o restante. Muito bem. Muito bem. E nós estamos recebendo aqui o pastor Wander desde hoje pela manhã, pregando nos 4 cultos, trazendo a palavra de Deus. Ele está à frente da Igreja Batista do Recreio há 37 anos. Aliás, a igreja tem 37 anos, ou seja, ele iniciou o trabalho daquela igreja. E é muito gostoso ver assim as coincidências que tem com a nossa igreja. As 2 igrejas nasceram em 1989. As 2 igrejas tiveram aquela capelinha de madeira, não é? Quando você vê as fotos antigas da Recreio, são também muito parecidas com as nossas fotos aqui. E os 2 pastores têm 62 anos de idade, né? Eu pareço mais novo que ele, mas não sou, não é? Pelo contrário. E ele está aqui acompanhado da sua esposa, a Bianca. Eu queria que ela ficasse de pé para que fosse apresentada à igreja também. Seja muito bem-vindo, minha irmã, em nome de Jesus. E para nós é um grande privilégio poder recebê-lo aqui. E eu quero que você esteja atento para aquilo que Deus, com toda certeza, vai falar ao seu coração. Baixe sua cabeça, feche seus olhos. Obrigado, nosso Deus e Pai, por esta noite especial. Obrigado, Senhor, porque o teu filho aqui está. E com toda certeza o Senhor plantou no coração dele a tua verdade, a tua palavra, para que nesta noite ela seja pronunciada neste lugar. E sendo a tua palavra pregada neste lugar, que ela provoque um grande rebuliço na nossa vida. Amém. Que nós sejamos tocados pela tua verdade, que todos os que aqui estão, desde os cristãos mais antigos, até mesmo aqueles que estão ainda tentando entender a fé, sejam tocados pelo Senhor, sejam tocados pela tua palavra, e o Senhor use o teu filho, mais uma vez, para a tua glória, honra e louvor, em nome de Jesus. Amém. Pastor querido, seja muito bem-vindo em nome de Jesus. Como é que um pastor chamado Abraão pode ser mais novo que eu? Tem alguma coisa errada nisso aí. Gente, é uma alegria estar aqui. Um privilégio, um presente de Deus, ter sido convidado pelo pastor Abraão, pela Cleo, pela liderança da igreja. E nós estamos desde manhã falando um pouquinho sobre essa igreja
do Deus vivo, o fundamento da verdade do Senhor. Eu tenho falado sobre alguns aspectos, eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia no livro do Êxodo, capítulo 34. O texto vai estar exposto aqui, nós vamos ler juntos, desde o versículo que vai ser apresentado aqui a palavra de Deus, Êxodo 34, versículo de número 29. E eu queria que você lesse comigo até o final, no verso 35. Vamos lá, igreja, todos juntos? Quando Moisés desceu do monte Sinai, tendo nas mãos as 2 tábuas do testemunho. Sim, quando desceu do monte, Moisés não sabia que a pele do seu rosto resplandecia, depois de Deus ter falado com ele. Quando Arão e todos os filhos de Israel olharam para Moisés, eis que a pele do seu rosto resplandecia, e ficaram com medo de chegar perto dele. Então Moisés os chamou. Arão e todos os chefes da congregação foram até ele, e Moisés lhes falou. Depois vieram também todos os filhos de Israel, aos quais Moisés ordenou tudo que o Senhor lhe havia falado no monte Sinai. Quando Moisés acabou de falar com eles, pôs um véu sobre o rosto. Porém, quando Moisés vinha diante do Senhor para falar-lhe, removia o véu até sair, e saindo dizia aos filhos de Israel tudo o que lhe tinha sido ordenado. Assim, os filhos de Israel viram o rosto de Moisés, viam que a pele do seu rosto resplandecia, porém Moisés cobria de novo o rosto com o véu, até entrar para falar com o Senhor, e que Ele nos abençoe. Irmãos, eu quero dizer uma coisa nessa tarde, nessa noite: existe alguma coisa a mais. Sim, você conheceu Jesus, alguém testemunhou para a sua vida, você levantou a sua mão, fez uma confissão pública de fé, foi batizado, é membro de uma igreja maravilhosa como esta, mas tem alguma coisa a mais. E o texto que nós acabamos de ler, nós vamos fazer uma correlação com o texto de João 17, na oração sacerdotal. Mas nós também podemos fazer uma correlação desse texto na experiência do Senhor Jesus, na transfiguração. Quando ali, ao lado de Pedro, Tiago e João, ele teve uma experiência monumental, maravilhosa, com os seus mais íntimos, uma experiência na presença de Deus. Existe alguma coisa a mais, esta coisa a mais, a qual eu me refiro agora, chama-se a glória de Deus. O que é a glória de Deus? O que é a glória de Deus que desce? Essa glória de Deus é uma presença intensa do Espírito Santo, e nós sabemos isso hoje. Àquela época, Moisés não podia entender o que eu estou dizendo aqui. A glória de Deus é uma presença sobrenatural, intensa e contínua, e Paulo falou sobre esta glória. Quando ele desafiou a todas as pessoas convertidas: enchei-vos do Espírito. Repete comigo esta palavra, esta frase: enchei-vos do Espírito. De novo, gente, vamos lá. Enchei-vos. As meninas, por favor. Os homens. Todos nós, bem forte, vamos lá. Enchei-vos do Espírito. A ideia do enchimento do Espírito Santo é a ideia da glória de Deus que desce sobre a igreja. Mas por que será que em alguns lugares, em algumas pessoas, em algumas vidas, em algumas circunstâncias, esta glória é muito mais visível? Eu vou lhes contar o contexto do texto que nós acabamos de ler aqui, de Êxodo 34. Eu disse que esse texto tem correlação com a experiência da transfiguração em Mateus 17. E a primeira coisa que eu quero observar para você é que a glória de Deus recai sobre Moisés,
Porque Moisés fez duas coisas. A primeira delas está no capítulo 33, verso 18, um capítulo anterior. A Bíblia diz que Moisés pede a Deus: eu peço-te, olhe para o pastor, guarda no teu coração, que mostre-me a tua glória. Eu quero ver a tua intensidade, eu quero ter uma experiência com a tua presença, eu quero ver a tua glória. Senhor, tu tens me chamado para ir levar este povo. Senhor, eu preciso da tua presença. Se o Senhor não estiver comigo, eu não posso ir. Aonde nós vamos sem a presença de Deus, meus irmãos? O que nós podemos fazer sem a presença de Deus? O que uma igreja pode fazer sem a presença de Deus? Mas o que nós percebemos é que existe alguma coisa a mais em alguns lugares, com algumas pessoas, em algumas vidas. E quando eu olho para esse texto, em Êxodo 33, 18, e vejo que Moisés clamava a Deus: Senhor, eu peço-te que mostre-me a tua glória. Ele faz uma segunda coisa, ele não só pede, ele não só suplica, ele não só intercede, ele não só ora, mas ele toma uma decisão. A decisão de Moisés é deixar todas as coisas que estava fazendo com o povo naquele momento no pé do monte. Ele faz uma renúncia e ele sobe para um encontro. Aqui, dizem alguns estudiosos da Bíblia, está a mais perfeita imagem da definição do que é biblicamente uma religião. A palavra significa religar o homem a Deus. Enquanto Deus descia com a sua glória sobre o Sinai que fumegava, Moisés renuncia e vai ao encontro desta glória que descia sobre o Sinai. O Deus que desce, o homem que sobe, este encontro é a melhor imagem da definição do que é uma religião. É um encontro com Deus, é a presença de Deus, a glória de Deus. E no Novo Testamento, esta glória nos é restituída, porque nós a perdemos. O meu pecado, o seu pecado, o meu erro, o seu erro, as nossas fraquezas nos afastam desta glória. Os pecados de vocês, diz o Senhor, fazem separação entre o Senhor e nós. Nós vamos nos distanciando da glória, nós vamos perdendo a imagem e a semelhança de Deus. Quando nós olhamos, meus irmãos, o rosto de milhares de pessoas do Rio de Janeiro, de Salvador, das capitais do Brasil, do interior do Brasil, nós olhamos e dizemos assim: essas pessoas não são a imagem e a semelhança de Deus. Elas perderam a imagem, elas perderam o brilho, elas perderam a glória. Mas como é que nós podemos recuperar essas coisas? O nome, a resposta para esta indagação é o Espírito Santo. A restituição da glória de Deus vem pelo Espírito Santo. O Espírito Santo do Senhor, a intimidade com o Senhor, o buscar ao Senhor. E eu quero te convidar: você quer alguma coisa a mais na sua vida? Você quer mais do que ser um crente sentando no banco da congregação todo domingo? De ter conhecido uma palavra, de ter sido batizado, de ter uma experiência? Você quer alguma coisa a mais? Então faça as duas coisas que Moisés fez, e é este o primeiro ponto da nossa reflexão. A primeira coisa: peça a Deus: Senhor, encha-me do teu Espírito, eu quero ter uma experiência extraordinária, eu quero ver a tua glória. E segundo, renuncia, porque Ele só pode encher o pote que está vazio.
Enquanto eu estou cheio de mim mesmo, da minha vaidade, do meu orgulho, dos meus objetivos, como é que Deus pode fazer a obra? Eu vejo que há um movimento de parceria entre Deus e o homem. Ele quer que você seja uma bênção, mas você tem que tomar uma decisão. Você tem que fazer uma renúncia. E esta igreja, se cada um de nós, se cada um de vocês renunciar àquilo que Deus está pedindo de você, em prol da sua glória, em prol do seu nome, em prol da sua igreja em Salvador, Deus vai fazer uma obra muito maior, muito mais extraordinária. E se você crê nisso agora, glorifique e aplaude o nome do Senhor. Mas só se você acredita. Mas só se você acredita. Eu creio, mas você tem que colocar diante de Deus, você tem que clamar a Deus. Os grandes avivamentos da história, eu não sei se você já prestou atenção e já leu ou já pesquisou os grandes avivamentos que aconteceram em cidades e países do mundo. Meus irmãos, todos os avivamentos, pastor Abraão e meus irmãos, começaram com a oração no porão da igreja, com poucas pessoas. E atenção, jovens que estão aqui, sempre os avivamentos começaram nas mãos da nova geração. Sempre nas mãos de um rapaz, como por exemplo, aquele garoto chamado Wesley, aquele outro chamado Whitefield, que começaram a orar. Whitefield, diz a história, lia a Bíblia de joelhos. Tal era a sua reverência pela palavra de Deus. Ele precisava fazer aquilo? Não, ele fez uma escolha, ele fez uma renúncia, ele se colocou na brecha, ele se colocou diante de Deus. E é isso que nós estamos falando aqui na mensagem desta hora. Se você quiser ficar no mesmo lugar, meu irmão, minha irmã, você pode ficar, mas eu quero dizer uma coisa para você, leve isso para sua casa. Deus tem algo muito maior para a sua vida. Deus tem algo muito maior para a sua família. Deus tem algo ainda muito maior do que os 37 anos de história desta igreja, porque para o Espírito Santo não há limite. Amém, igreja? E eu vejo que não foi só na vida de Whitefield, de Wesley, de Billy Graham, de Bill Hybels, de Abraão, mas tanta gente hoje nas nossas igrejas, pessoas simples, pessoas de Deus, pessoas humildes, pessoas que são carentes financeiramente, mas são cheias da graça de Deus. Vou contar uma história para você que aconteceu no estado do Rio. E cuidado com o que eu estou contando aqui, para você não ficar contando para ninguém. Tem um pastor que eu respeito muito. O nome dele é Jorge, não vou dizer o sobrenome. Pastor Jorge é uma benção. Sabe aquela pessoa que quando senta perto de você, você quer ficar junto dela? Pastor Jorge é pastor de oração mesmo. Pastor Jorge conhece a palavra. Pastor Jorge é um homem de testemunho na cidade do interior do Rio de Janeiro. Um dia, e você vai tentar ficar explicando isso teologicamente, não vai conseguir. Um dia o bandido entrou na casa dele. Ah, pastor, não estou entendendo. Não era homem de oração? Era. Mas homem de oração também fica doente. Homem de oração também bate com carro. Homem de oração sofre acidente. Homem de oração tem doença. O fato de ser uma pessoa consagrada, entregue a Deus, não significa que ela está longe de passar os sofrimentos da vida. No mundo tereis aflições, mas o que diz a palavra, gente? Tende bom ânimo. O sofrimento, a dor, a luta, ela chega, mas o Senhor, pelo Espírito Santo, dá bom ânimo. O ladrão entrou, amarrou o pastor Jorge, amarrou a esposa, amarrou a filha, todo mundo amarrado. Amarrado literalmente, não é nesse sentido que você está pensando não, amarrado. O homem pegou o carro do pastor, a chave do carro, e colocou dentro do carro do pastor Jorge tudo que ele podia carregar. Ele botou televisão, ele botou as coisas de eletrodoméstico, ele colocou tudo ali dentro. O pastor Jorge, um homem simples, um homem pobre, que certamente fez o seu ministério e comprou aquelas coisas com muito sacrifício. Ele está quieto, amarrado, e o ladrão fazendo a festa. Na hora que o ladrão, irmãos, esse homem não é normal. Esse homem que eu estou dizendo é o pastor. Não é o ladrão é normal. Ladrão aqui no Rio é tudo igual.
Na hora que o ladrão está saindo pela porta, o pastor Jorge tem uma voz forte, ele estava quietinho, disse assim: já está saindo? Foi uma voz com tanta autoridade que o bandido até estranhou, né? Falar com ele, ele armado: o senhor vai embora? Já fez o que tinha que fazer? Vou embora. E vou levar o seu carro. Mas não vai sair agora não. Pastor amarrado, vai sair não. Porque ninguém entra na minha casa sem receber oração. Então o senhor agora vai orar comigo. O homem amarrado. O ladrão solto com a chave do carro. O carro lotado. E o pastor Jorge começou a orar: Senhor Deus, perdoa este vagabundo. Entrou na minha casa, prendeu minha família, roubou as coisas que eu comprei com tanto sacrifício. Mas Senhor, eu estou vendo ele indo para o inferno. Eu estou vendo Satanás amarrar a mente dele. Pai, ele vai queimar a vida inteira. E hoje piorou a situação que ele tocou no ungido do Senhor. Em nome de Jesus, pode ir, meu filho. Pastor, disse o homem: pastor, pegou pesado. Vamos conversar, pastor. A autoridade que estava naquela oração, que parece uma coisa, parece até uma brincadeira. A oração que aquele homem fez, a glória que recaiu sobre aquele lugar, a presença intensa do Espírito de Deus. O homem disse: eu não quero nada disso para mim. Amanhã, às 6 horas da manhã, o carro com tudo que está dentro, que eu coloquei, vai estar debaixo daquela ponte da cidade, perto do rio. Eu não vou lhe roubar nada. Eu não quero ir para o inferno. No dia seguinte, gente, ladrão de palavra, às 6 horas da manhã, o carro do pastor estava na ponte, debaixo da ponte, perto do rio, como ele havia dito. Recuperou tudo que tinha. Foi pregar domingo. Pela experiência que passou, escolheu o texto sobre o ladrão da cruz. Adivinha quem entra na igreja? Era ele. Naquela noite, aquele homem entregou a vida a Jesus Cristo, para a honra e glória do nome do Senhor. Existem pessoas que são diferentes. Existe uma autoridade diferente. Você pergunta: o que é, pastor? É a glória de Deus, é o poder do Espírito Santo que recaiu sobre ela. Quando Moisés clamou: Senhor, derrama a tua glória, eu quero ter uma experiência com a tua glória, eu quero ver a tua glória, e ele fez uma renúncia, Deus o ouviu. Isto é a vida cristã. Deus age, Deus opera, mas tem que haver a nossa parceria de renúncia. Ore por esse derramamento. Vem a segunda etapa desta experiência de Moisés no Sinai, que foram os efeitos que aquela glória trouxe sobre ele. Foram também 2 efeitos. O primeiro efeito foi que Deus lhe trouxe e lhe deu as 2 tábuas dos 10 mandamentos. Deixa eu dizer uma coisa para você, olha bem para mim que você vai entender. Toda vez que nós temos intimidade com Deus e o buscamos intimamente, o que Ele derrama em abundância sobre as nossas mãos e o coração é a sua palavra. Quanto mais você buscar a Deus, você que está procurando uma resposta, você que quer saber se Deus está aprovando aquele relacionamento, você que quer saber para onde você vai, aquele emprego é de Deus ou não, aquela universidade, o futuro, lembre-se de uma coisa: toda a resposta que você precisa, que nós precisamos, que a igreja precisa, está na glória do Senhor. O que o inimigo tenta fazer hoje é tirar de nós a palavra. Por isso que nós estamos vendo púlpitos, e foi bem dito aqui pelo pastor Abraão, que pregam muita coisa, mas não pregam Bíblia, que falam de todo tipo de ciência, da psicologia, da sociologia, das competências
técnicas da comunicação, mas não falam da profundidade de Deus, não leem a palavra de Deus, não se aprofundam em Deus. Porque esta palavra dá vida, esta palavra restaura. E quando Moisés sobe para a experiência da intimidade com a glória, ele desce o Sinai com a palavra de Deus nas suas mãos. E é isso que Deus quer dar a você. Deus quer te dar o mapa, Deus quer te dar a resposta. Olha para cá, meu irmão, a resposta está aqui na sua palavra. Não é apenas um livro, mas quando você abre e deixa o Espírito Santo falar, o Espírito Santo e a palavra de Deus é afiada como espada de 2 gumes e vai penetrar a tua alma, a tua mente e o teu coração, e Ele vai abençoar a tua vida, Ele vai te responder. Mas quando nós perdemos a palavra, nós começamos a perder referência. Tem uma historinha muito interessante de um homem que ficava numa praça. Vocês se lembram no passado que as praças das cidades do Brasil, algumas mais sofisticadas, tinham sempre uma igreja, e na outra igreja tinha um relógio. E tinha um homem que ficava sempre ali. E ele percebeu que um outro homem vinha diariamente no meio da praça. Ele olhava o relógio da praça, acertava o relógio que estava no pulso dele e ia embora. Ele fazia isso todos os dias, manhã cedo, e aquele homem que trabalhava pela praça observava aquele movimento. Um dia ele não aguentou e foi até o homem e disse: meu senhor, por favor, eu trabalho aqui há muito tempo, fico aqui nesta praça, e eu estou observando que todos os dias, já há muitos dias, o senhor vem para cá e olha para o relógio da praça, mexe no relógio do pulso e vai embora. O que o senhor faz? Ele disse: é muito simples. Eu tenho uma loja que vendo relógio. Então eu chego aqui na praça, eu olho o relógio da praça, acerto o relógio do pulso, e quando eu chego na minha loja, eu tenho o hábito de checar todos os relógios para ver se a hora está certa. O homem olhou para ele e disse: mas que loucura! Ele disse: mas por que uma loucura? Porque eu sou o homem que acerta o relógio da praça, e eu acerto o relógio da praça pelo relógio da loja. Qual era a referência de hora certa? Quando nós perdemos a Bíblia, quando nós perdemos a palavra, quando nós não temos, nós perdemos referência. E aí você fica comendo o lixo que a internet muitas vezes produz. Tem muita coisa boa, mas tem muito lixo. Você fica rodando porque hoje, com um toque, com o seu dedo, você troca de pregador e escuta quem quiser. E às vezes você não percebe que o que você está ouvindo aqui é totalmente contrário do que você ouviu ali. Você não entende a linha doutrinária, você não sabe a manipulação psicológica que aquilo está conduzindo, você não sabe para onde aquela palavra tem o objetivo de levar você. Mas quando você está alicerçado, fundamentado, enraizado na palavra de Deus, a Bíblia diz que é como uma casa colocada na rocha, e que vem a turbulência, vem a tempestade, vem as águas, mas essa casa nunca será derrubada. Quando a glória de Deus vem sobre uma pessoa, porque ela pediu, porque ela renunciou, a primeira coisa que Deus lhe dá é a palavra. Segunda, Moisés não recebe sua palavra. O rosto de Moisés começa a brilhar. Uma experiência sobrenatural. Minhas irmãs, minhas senhoras, não era cosmético. Era a experiência do brilho da glória do Senhor. A glória de Deus se tornou tão visível, Moisés ficou tão próximo daquela experiência da presença de Deus. A Bíblia diz que ninguém jamais viu a Deus. Moisés tem uma experiência de vê-lo pelas costas. Mas na verdade não é o ângulo da visão, é a intensidade da presença.
E quando ele estava na intimidade, no auge, aquela glória recai sobre ele, ele lhe entrega a palavra e o rosto dele brilha, ao ponto, diz o versículo 30 que nós lemos aqui, que Arão, o seu irmão, e toda a liderança, e todo o povo teve medo. A glória era muito intensa. Minha gente, como é que uma pessoa, que uma igreja, que um crente, que um homem de Deus, que uma mulher de Deus, mostra a sua intimidade, a sua vida, na presença do Senhor e da sociedade? Olhe para mim, a Bíblia diz assim: pelos frutos se conhece uma árvore. Repete comigo: pelos frutos. De novo, pelos frutos. De novo, pelos frutos. O reflexo da nossa vida é o reflexo do caráter. Eu não estou me importando aqui se você está pensando que o seu rosto vai passar por uma transformação cosmética e amanhã você está diferente. Não, isso aí quem faz é botox. Eu estou falando de uma transformação de visão, de caráter, de moralidade, de experiência. A glória de Deus refletia no rosto de Moisés. Isso é caráter. Isso é personalidade que foi trabalhada pelo Espírito. São dois conceitos diferentes. O conceito de caráter e o conceito de personalidade. Nós não vamos nos aprofundar aqui agora. Meus irmãos, de que adianta nós estarmos aqui cantando as músicas mais extraordinárias com Baruque? Nós ouvirmos a palavra, nós ouvirmos o Senhor e passarmos ali na segunda-feira. Eu agora vou contar para você, mas eu peço que ninguém conte para o outro, um pecado que eu cometi numa segunda-feira. Eu sou um pastor, mas para quem não pensa que pastor não se cansa, eu estava muito cansado. Muito cansado. Havia pregado 4 vezes da IBAN. Não, nada disso. Eu saí da igreja e segunda-feira fui pagar uma conta lá no Rio de Janeiro. Teve uma época, hoje não tem mais, eu não sei aqui em Salvador, não conheço, que quando você entrava num shopping center, havia um homem numa cabine que dava um ticket, que comprovava o seu carro, a placa do seu carro. Você ao sair, hoje é máquina que faz isso, naquela época era um homem. Ao sair você pagava aquele homem lá fora de novo. E eu cheguei com o carro cansado, naquele dia que você acorda com o pé errado, com a motivação errada, você não está bem, mas você continua precisando refletir essa glória, dando testemunho. A gente precisa ter essa consciência, nem todo dia. A Bíblia manda a gente vigiar no dia mau, lembra disso? Vigia no dia mau. E naquele dia eu não estava vigilante como deveria. Eu parei o carro e ele não me dava o ticket. E ele começou a olhar para mim. Eu disse: mas que cara esquisito. Eu pensando comigo. O que ele quer, o que ele está pensando. E ele começou, sabe aquele sorriso devagar do lábio? Aquele sorrisinho, parecia para mim debochado, esquisito, como se alguém estivesse brincando. Eu fui me enraivecendo com aquilo. Eu disse: eu vou perder a paciência, eu vou dizer uma besteira para esse cara. E gente, eu pensei numa frase horrível, que eu nem posso dizer aqui, nem posso dizer. Eu falei: eu vou dizer essa frase para ele. Quando eu abri a boca, frações de segundos, quando eu ia dizer, ele: pastor Wander, é o senhor? Que prazer. E dizia: pastor, aquela época era a época das fitas de CD, de cassete. Ele disse assim: pastor, eu tenho todos os CDs com a sua pregação. Eu não estou acreditando que o senhor está aqui na minha cancela. Eu falei: nem eu. O senhor nem imagina o que eu ia dizer para o senhor agora. Como o senhor é um homem abençoado.
porque o Espírito fez que o Senhor falasse antes de mim. E eu cumprimentei aquele homem, passei com o carro, com aquele ticket na mão, e disse como que a gente tem que vigiar o tempo inteiro. Eu podia ter destruído a vida daquele homem, porque ele disse assim: eu estou me aproximando de Jesus. Eu compro fitas de pregadores como o Senhor, mas eu não tomei uma decisão. Eu estou muito próximo de uma decisão, e naquela falha, naquele segundo, naquele momento, eu podia ter destruído aquilo que o Espírito Santo estava fazendo na vida dele. O nosso adversário brama, buscando a brecha para tragar. A glória de Deus, o enchimento do Espírito Santo tem que estar continuamente em nós. Palavra de Deus numa mão e na outra efetivando a presença do Senhor pelo caráter. Louvado seja o nome de Deus. E deixa eu te contar o que Paulo disse sobre a glória do Senhor. Que esta glória, aliás, eu mencionei este versículo no culto das 8h30 e no culto das 11 horas, das 10 horas. Eu disse o seguinte: somos transformados de glória em glória. Essa transformação da glória de Deus, essa transformação que não é apenas o brilho do rosto, chama-se no grego do Novo Testamento, e Paulo fala de metamorfos. Metamorfos é a mesma palavra que fala de metamorfose, de transformação. Sabe o que a Bíblia está dizendo, meu irmão? Que a glória de Deus vai nos transformando, vai nos transformando. E você veio aqui hoje, e amanhã você tem que ser melhor, eu tenho que ser melhor. E para que eu seja melhor, eu vou buscar o Senhor, eu vou andar com as palavras do Senhor nas minhas mãos, eu vou pedir esta glória, eu vou fazer renúncias, eu vou clamar ao Senhor, e Deus vai fazer a obra de transformação na minha vida, na sua vida e na vida dessa igreja. Você acredita nisso? Mas eu vou encerrar. Eu vou encerrar com o terceiro ponto. O primeiro disse que Moisés subiu. No segundo ponto eu falei de dois efeitos, lembra? A palavra e o brilho. Mas o texto declara, que nós acabamos de ler, que ele colocava e começou a colocar um véu no rosto. Primeira vez que você lê esse texto, você pensa assim: é que o brilho da glória de Deus é tão intenso que ele colocava o véu para não assustar. Não é nada disso. Não é nada disso. Quem vai interpretar o texto é Paulo. A Bíblia explica a Bíblia. Quem vai dizer o que aconteceu com Moisés e o motivo pelo qual ele colocava o véu no rosto é a carta de Coríntios. Segunda carta, capítulo 3, versos 7 a 13. Depois você lê. A Bíblia diz, e Paulo revela, que quando Moisés colocava o véu sobre o rosto dele, é para que ninguém percebesse que a glória do Senhor estava desvanecendo. Para que ninguém percebesse que a glória do Senhor estava indo embora. E aconteceu um movimento muito interessante, diz o texto que a gente leu. Quando Moisés se aproximava de Deus, a glória brilhava. Quando Moisés saía da presença do Senhor, a glória desvanecia. É isso, é simples. Você quer ou você não quer. Você aproxima ou você não aproxima. Ou você diz: Senhor, derrama a tua glória. Eu quero a tua glória, eu renuncio. Eu busco. Eu quero efetivamente ser uma pessoa de comunhão, de oração. Mas meu Deus, Senhor, tem tantos na igreja, que se nós tivéssemos um óculos espiritual, nós veríamos muitos rostos com véu, cuja glória de Deus está desvanecendo, se distanciando. Mas eu tenho certeza que isso não vai acontecer aqui. E eu desejo que sobre a sua vida, 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 a glória de Deus continue sendo intensa. Que você peça, que você clame, que você busque, que você renuncie, e que nunca
você coloque um véu sobre o rosto. E eu termino dizendo aquilo que Paulo diz sobre a glória que está sobre a igreja, a glória que está sobre a IBAN, a glória que está sobre o Recreio, a glória que está sobre todo crente, todo filho do Deus vivo. A Bíblia diz, e Paulo diz, que a glória que está sobre nós é muito maior do que a glória que estava sobre Moisés. Porque a glória que estava sobre Moisés, ela vinha e ela ia, ela chegava e ela dependia muito e muito daquela proximidade. Mas a glória que está sobre nós é a presença selada do Espírito Santo. E basta que você peça: Senhor, encha-me do teu Espírito. Renuncia, clama ao Senhor, e o Senhor vai fazer transbordar. Porque a glória que está sobre nós é maior do que a glória que estava sobre Moisés. Que coisa! E é por isso que faz a gente fazer coisas extraordinárias. Há muitos anos eu vou ao leste europeu. Mas eu encontrei um homem, aliás, na verdade uma mulher chorosa, no banco da primeira igreja batista de Lviv, na Ucrânia, que chorava copiosamente enquanto eu pregava naquela igreja. Ao acabar, aquela mulher quase desidratada falava comigo, muito magra, muito sofrida: pastor, o intérprete, pastor Anatoly Smiridov, que estava comigo, dizendo assim: pastor, meu marido é um alcoólatra, meu marido me bate, meu marido me fere, meu marido espanca os nossos filhos. Eu falei: quanto tempo tem isso? Ela disse: tem mais de 20 anos. Sofrimento de abusos psicológicos, de abusos físicos. Eu disse: o que a senhora tem no coração? A senhora já pediu para que a glória descesse na sua casa? Pastor, ele não quer. Pastor, ele não toma uma decisão. Ele não larga a cachaça, a vodka do botequim. Senhor, eu já pedi tanto ao Senhor, mas precisa que ele tome uma decisão, que ele renuncie. Eu falei: a senhora crê na oração? Continua orando. Eu não sei quanto tempo vai levar, eu não tenho esse poder, mas Deus pode lhe dar essa graça. Deus pode restaurar sua casa, Deus pode fazer a violência cessar. E eu vi um menininho, eles são lourinhos de olhos claros, a raça eslava, todo machucado de hematoma, das surras que o pai dava nele quando ele bebia. Irmãos, aquilo partiu meu coração. Eu sei que eu comecei aquela conferência, acho que esse dia foi uma sexta ou quinta-feira. Quando chegou no domingo, aquele ucranianozinho pequenininho começou a puxar o meu paletó. Pequenininho não, ele era quase do meu tamanho, mais ou menos. Começou a puxar meu paletó e falar ucraniano, eu não sabia o que ele estava dizendo. E eu tinha saído de perto do intérprete e fui para o pátio da igreja. Eu estava orando, estava pedindo a Deus misericórdia sobre aquele povo. A guerra não tinha começado, e ele estava assim, no meu paletó. Eu vi que era um menino, filho daquela mulher. E ele foi tão inteligente, muito pequeno, ele foi chamar o intérprete. E falou com o intérprete. Sabe o que ele disse para o intérprete? Meu pai está aqui. Eu falei: seu pai está aqui. É a oração da sua mãe. Eu fui até o homem, aquele alcoólatra violento. Eu falei: Senhor, só a tua glória. Mas ele precisa tomar uma decisão. Ele tem que largar esse negócio, essas amarras que o diabo colocou na vida dele. Eu pedi ao intérprete que pudesse dizer a ele o que eu estava dizendo. Jesus ama a sua vida. Eu comecei a pregar, e veio um impulso interessante. Não tem nada de especial. Eu estava com um paletó, inclusive dessa cor, um paletó preto. Eu peguei o paletó e eu tirei o paletó. Eu disse assim: olha, está muito frio. E estava muito frio no pátio da igreja. Esse é o paletó que eu tenho aqui, eu não tenho outro. Mas eu queria te dar esse presente. Isso aqui não é nada místico. Isso aqui não é nada que possa você colocar como se fosse um símbolo. Não.
isso aqui não tem poder nenhum, é um paletó. Mas você vai fazer o seguinte: você está dizendo para mim que você quer. Então você vai fazer assim: toda vez que você chegar em casa, coloca o paletó em algum lugar, perto da sua gaveta. E quando você olhar para o paletó, você ora, pede a Deus misericórdia, pede a Deus para transformar a sua vida, pede a Deus para que você largue essa cachaça, que você ame a sua esposa, que você não espanque mais os seus filhos. Quando eu falei dos filhos, ele começou a chorar, ele agarrou o paletó, e ele saiu. Eu disse: Senhor, não tenho mais nada a fazer, eu não posso, eu não tenho poder, eu não convenço ninguém. E eu fiquei no frio ali daquele lugar. Ele levou o paletó. 2 dias depois eu saí da Ucrânia. Meus irmãos, alguns meses depois, o pastor Anatoly liga para o Brasil e diz assim: pastor Wander, sabe aquele alcoólatra, aquele bêbado que batia na mulher? Eu falei: sei, que ficou com paletó, ele mesmo. Eu quero dizer ao senhor que ele vai ser batizado domingo que vem, para a glória de Deus. Ele largou a vodka, ele largou a cachaça, ele não usa mais de violência. Eu disse: louvado seja o nome do Senhor. A glória desceu sobre aquela casa. Deus fez o impossível, mas precisou haver renúncia. Precisou haver renúncia. Se há uma coisa que eu tenho aprendido, que Deus não arromba o coração de ninguém. Ele é Senhor, mas Ele não força, Ele convida. Como deve ter ficado triste o Senhor Jesus, no dia que aquele jovem virou as costas e disse: eu não quero, sem dizer uma palavra, só com um gesto. Pede a Deus, meu irmão, minha irmã, e diz assim: Senhor, eu quero mais. Eu não quero ser um crente apenas aqui, membro. Eu quero exalar, refletir a tua glória. Você lembra, Baruque, daquela música que diz: derrama a tua glória? Só o estribilho, porque o culto está acabando. Lembra? Derrama a tua glória. Eu queria que você ficasse em pé e fechasse os seus olhos. Se não for essa, ele vai cantar uma música que o Deus colocar no coração dele. Mas que você peça a Deus agora: Senhor, ora ao Senhor, derrama a tua glória. Derrama sobre a minha vida, Senhor. Não pede por ninguém, não, pede por você. Fecha os olhos e ora. Entre em conexão, derrama, Senhor, a tua glória. Faz o que o Senhor fez com Moisés naquele dia. Foi a mesma experiência que Jesus teve quando a intensidade da presença do Espírito desceu e ele ouviu a voz: este é meu filho amado em quem eu tenho prazer. Aí ele ouviu. Entregue a sua vida. Diga a ele: Pai, eu quero refletir a tua glória e quero ter a tua palavra nas minhas mãos. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Pai, eu suplico, faz um milagre na minha vida. Faz aquilo que eu não posso fazer. Aleluia, Senhor. A tua glória enche a minha vida. Você quer? Você quer essa glória? Pede para Ele encher a tua vida. Enche os céus, tua glória enche minha vida, Senhor. Ó Deus, quão formoso é. Senhor Deus, ouve a nossa oração do coração mais sincero que está nesta casa de oração. Derrama a tua glória. Enche, Senhor, o coração deste irmão e desta irmã da presença do teu Espírito. Que haja renúncia. Que haja renúncia. E que esta igreja, que as famílias desta igreja, e que cada pessoa que nos ouve seja uma pessoa cheia da tua glória. Em nome de Jesus, adoremos o Senhor. Tua glória enche a terra, tua glória enche os céus.
Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Nova oportunidade de ouvir a palavra de Deus. Presta atenção no que eu estou dizendo para você. A nossa história neste mundo, especialmente sem a presença de Deus, é uma história que tem sempre um ponto de interrogação, incertezas diante de nós. Tiago, quando escreve a palavra lá em sua carta, ele diz: vocês não sabem o que vai acontecer amanhã. Vocês não sabem. Você sabe? Nós não sabemos o que vai acontecer daqui meia hora, daqui 2 horas. Não temos a mínima ideia. E a palavra de Deus diz: se hoje você ouvir a voz do Senhor, não endureça o seu coração. Então nós já vamos encerrar este momento de culto tão abençoado. E nós, pastores, estão aqui à frente e nós queremos orar por vidas. Se você está aqui neste lugar e você quer que a gente ore por você, se você gostaria de entregar o seu coração nas mãos do Senhor, não saia deste lugar sem que você dê um passo de fé, sem que você venha aqui à frente, se una a um dos pastores e diga: pastor, ore pela minha vida, porque hoje pode ser o grande dia de transformação da sua vida. E eu creio que Deus quer fazer algo especial em você. Você crê nisso? Eu creio que é essa vontade de Deus transformar a vida de cada um de nós. Então não volte para sua casa sem dar esse precioso passo de fé. Nós somos infinitamente gratos a Deus pela vida do pastor Wander, pela vida do Baruch, de todos aqueles que vieram para se unir a nós no 37º aniversário da nossa igreja. E a nossa oração ao Senhor é para que Deus continue abençoando as suas vidas e enchendo os seus corações com a sua presença. Vamos orar neste momento. Obrigado, nosso Deus e Pai, por tua graça demonstrada de maneira tão extraordinária por nós na cruz do Calvário, e que se estende aos nossos dias, se estende ao dia de hoje, alcançando cada coração. Nós ouvimos aqui hoje sobre a tua glória resplandecendo sobre o nosso rosto, e nós queremos que de fato o Senhor derrame sobre nós a tua graça. Queremos, Senhor, que o nosso coração, a nossa vida, os nossos olhos, o nosso pensamento expressem a glória do Senhor e a vontade do Senhor. Portanto, toma, Senhor, cada um que está aqui nas tuas mãos. Em especial, eu oro por aqueles que podem nesta noite, por meio de tudo que ouviram neste lugar, dar um passo de fé, render-se a Cristo Jesus, entregar a Ele o seu coração. Oh, que o teu Espírito toque nestas vidas nesta noite, e que mesmo contra a vontade delas, se percebam caminhando na tua direção. O Senhor pode fazer isso, e nós cremos nisso. Obrigado pelo teu povo que aqui está. Abençoa, Senhor, esta semana, tudo aquilo que há de acontecer. Nós não sabemos o que vai acontecer amanhã, mas a nossa esperança está no Senhor. Nós confiamos no teu poder, confiamos na tua graça, confiamos que esta semana será uma semana abençoada, porque tu és o nosso Deus. Guarda o teu povo nesta noite, Senhor. Leva cada um para o seu lar debaixo da bênção e da graça do Senhor. E que o amor de Deus, nosso eterno Pai Celestial, a graça bendita e infinita de Jesus Cristo, nosso amado Salvador, as consolações, a plenitude do Espírito Santo, seja com todos, para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém. Deus abençoe, queridos. Vamos em paz em nome de Jesus.